Dante foi um homem à frente de seu tempo? A perspectiva dele do inferno molda a nossa, hoje em dia, mesmo no cinema? O que o Mortal Kombat e alguns filmes têm a ver com isso, inclusive o Scorpion? Tudo isso e muito mais, depois da nossa vinheta infernal. Ai, cambada, dia de chuva hoje tá uma sombra, uma penumbra aqui que tá meio complicada, viu? Mas mesmo assim vamos gravar esse vídeo. Ó, hoje vamos falar de Dante Alighieri. Esse escritor que foi tão importante, né, para a história da literatura, que foi tão importante para a literatura universal. Porque afinal de contas, né, a gente tem aqui esse homem que escreveu o primeiro best-seller da história, né, vamos pôr assim. Ele foi importante no sentido de que ele fez o primeiro livro em um dialeto popular. Ao contrário do que acontecia, antigamente, né, o pessoal só publicava coisas em latim. E quem não entendia latim, ó, se lascou, né? Enfim, é assim que funciona a vida. Mas um ativista político, participante assim, ativo, né, dos guelfos brancos que se opuseram aos gibelinos na Itália, né? O Dante pegava a espada e saía na porrada com as pessoas, defendia seu território. Era um homem assim que acreditava em seus princípios, né? Mas que viveu uma vida bastante intensa, né? Desde 1265, quando ele nasceu, até o ano de sua morte aí, né? Quando ele morreu com 56 anos. Foi uma vida bastante amarga, né? Porque o envolvimento dele com a política deu muitas dores de cabeça, né? Quem gosta de história sabe que ele teve um desentendimento aí com aquela linhagem do papado, com o Papa naquela época que estava aí subindo ao papado por questões de formas um pouco obscuras, né? Então isso gerou uma série de atritos e Dante acabou sendo exilado da terra que ele tanto amava. Ele ficou longe daquela mulher que ele amava, fora do casamento, né? Fora do casamento ele era apaixonado pela Beatriz. E essa musa, não é, que inspirou tanto esse trabalho que ele produziu. Falando em trabalhos que ele produziu, olha só que coisa bacana. Vamos falar um pouquinho aqui sobre esse trabalho que ele é o principal, assim, de Dante Alighieri. Vamos falar sobre a Divina Comédia. Acho que todos aqui já devem ter ouvido falar, pelo menos em alguma vez na vida, né, sobre essa Divina Comédia de Dante, né? E agora vamos começar com a nossa jornada aos infernos, né, efetivamente. É muito importante a gente saber que quando o Dante Alighieri começa essa aventura toda pelo inferno, ele é guiado por uma pessoa, ele é guiado pelo Virgílio. Quem lê, assim, a Divina Comédia vai perceber que nós temos uma influência muito forte da antiguidade. O que eu quero dizer com a antiguidade, né? Os autores, poetas da antiguidade têm uma influência muito forte, então não é de se surpreender que Dante Alighieri ele é guiado nessa jornada toda pelo poeta favorito que ele tinha, né? O Virgílio. Então ele aparece naquela antecâmara do mal já, né? Dando aquelas direções para Dante. Quando a gente entra no inferno, vamos ter que nos deparar com duas coisas aqui, né? Primeiro ele tem que cruzar aquele rio dos mortos, né? Vamos por assim. A gente tem uma referência muito forte à mitologia grega aqui. Por quê? Ele passa pelo barco de uma criatura chamada Caronte. Quem gosta da mitologia grega sabe que Caronte é o barqueiro dos mortos, que leva as almas para serem julgadas pelo Hades. Só que a diferença que acontece é que quando a gente entra no primeiro e no segundo círculos do inferno, né, ele é levado por Caronte até o primeiro e lá ele se depara com o limbo. O limbo é onde estão aquelas crianças que morreram, né, assim, sem serem batizadas, é onde aqueles grandes nomes, né, aquelas pessoas que não conheceram a graça divina, acabam se encontrando numa penumbra, numa sombra eterna. Por isso que eles dizem que é um lugar de choro, de sofrimento, de suspiros, né? Porque essas criaturas morreram antes de conhecer a graça. É uma obra cristã, não tem como discutir esse tipo de coisa. Então, nessa passagem de Dante pelo limbo, nós temos toda aí uma construção bastante trevosa nessa direção. Então é lá que ele se encontra com esse poeta da antiguidade, que também não conheceu a graça divina, Virgílio, né? Ele nasceu antes de Cristo, ele morreu antes de Cristo. E ele é o responsável assim, por guiar Dante nessa jornada. Aí o que vai acontecer? Passam pela primeira parte do inferno, né, pelo primeiro círculo do inferno, eles descem até o segundo. E o que vai acontecer ali naquele segundo círculo do inferno? Eles se deparam com Minos. Minos, né, com aquela cauda reptiliana, outra referência à mitologia aqui, antiga. Julga as pessoas, como Hades fazia também na mitologia grega, e taca os malucos lá no buraco, né? Vai, pá.
Taca o povo é um negócio engraçado, né? Então, como vocês devem ter visto na imagem aí, ó, essa capivara reptiliana aí vai tacar as pessoas lá pro buraco com esse rabo enorme que ele tem. Então, esse ciclo do inferno é onde você tem um julgamento acontecendo. Aí eu queria mostrar para vocês um pouquinho mais dessa intertextualidade no próximo círculo do inferno, né? A gente desce até a terceira parte ali, né? O terceiro círculo. Lá nós temos aí os Cerberus, por exemplo, né? Aquele cão infernal que era um dos guardas, assim, né? Do mundo infernal de Hades, do Hades. Ele tá mordendo aqueles pecadores que cometeram a gula, né? As pessoas são mordiscadas o tempo todo, né? Vira osso de cachorro lá pela eternidade, sabe? Afogando naquela sujeira desgraçada. Quem lê esse poema vê que é uma nojeira desgraçada. O cachorro é bravo. É que no final das contas, né, é um tipo de punição. Para cada pecado que a pessoa comete, sabe, o buraco é mais embaixo. Né, sabe, quanto mais sério o pecado que a pessoa comete, mais profundo ela vai. Olha, tem umas coisas bem pesadinhas que a gente vê lá, viu? Tem pessoas que pecaram, assim, com heresia, por exemplo, né, que é uma coisa muito séria. E elas acabam sendo queimadas, por exemplo, em fogueiras lá no inferno, né, fazendo um tipo de vamos dizer assim, uma alusão àquelas pessoas que eram queimadas na fogueira da Inquisição, né, em buracos mais lá para baixo da coisa. Mas outra referência interessante que a gente tem aqui, né, por exemplo, quando a gente baixa até o sétimo círculo do inferno. Lá nós vamos nos deparar, por exemplo, com centauros, vamos nos deparar com o Minotauro, né, punindo pessoas em um mar de sangue, né, aqueles tiranos, aquelas pessoas que foram muito violentas, não é, contra outros, que oprimiram pessoas, são o tempo todo aí perfurados com lanças, são atacados por flechas, então nós temos centauros, Minotauro, metendo porrada geral no povo. É uma coisa pavorosa, assim, pavorosa demais da conta. E, enfim... São 9 casas do inferno, eu vou deixar que vocês leiam um pouquinho sobre esses detalhes dessas casas, desses círculos do inferno depois dessa biografia e dessas informações que eu estou deixando aqui embaixo, lá na descrição do vídeo. Agora, eu já queria pular para uma próxima etapa aqui para discutir com vocês, que é sobre essa cultura pop. Né? Como a influência de Dante ela foi grandiosa quando a gente para para pensar. Antigamente, as referências históricas ao inferno eram um lugar de choro e ranger de dentes. Ou simplesmente algumas menções indiretas, né, como separar o trigo do joio e jogar o fogo. Não se tinha até então uma descrição direta do inferno, ao contrário do que muita gente pensa. Agora, depois que Dante pune, né, os seus inimigos políticos nesse poema, nesse inferno que ele montou, isso daí afeta a maneira como as pessoas vão desenvolver isso daí literariamente e cinematograficamente, posteriormente também no teatro, ou tudo mais. Né? Então a gente pode pensar um pouquinho, né? Vamos pensar essa próxima casa do inferno, o próximo círculo do inferno, que é o oitavo. Lá nós temos vários tipos de pessoas sendo punidas, né? Temos os suicidas, né, que são feridos pelas harpias, olha, mais uma larga de intertextualidade aqui, né? As harpias, né, mordendo os galhos daquelas pessoas que eram suicidas, foram transformadas em árvores. E se a gente for parar para pensar, né, nessa casa do inferno, nesse círculo, nós temos um nome peculiar aqui, né? Melbodia, né? Que é o mesmo nome que aquele grande vilão. Quem é que já assistiu Spawn, o Soldado do Inferno? Quem já leu os quadrinhos sabe que esse é o nome daquele grande vilão, né? O arqui-inimigo do Spawn que aparece ali. E é justamente essa visão do inferno que se tem, né? É um lugar todo chamuscando, pegando fogo, né? Uma outra visão assim que a gente tem do inferno, que tem uma influência dantesca. Vamos pensar naquele filme, né, O Advogado do Diabo. Por mais que seja por alguns pequenos momentos ali, por uns breves momentos, aparece. Nós temos o inferno ali exposto dessa maneira. Sabe, aquele filme lá, o Tenacious D, né, com o Jack Black, o inferno é representado dessa mesma maneira. E nós temos aí alguns elementos bastante gregos, né? Se a gente observa o diabo que está aqui na figurinha, olha lá. Ele é bastante próximo do deus Pan, que também vem da mitologia grega. São coisas fortes, então a gente tem sempre esse percurso histórico que está acontecendo. Os gregos, os romanos, os antigos clássicos, não é? Aí o Dante dá continuidade a isso e o cinema reproduz esse tipo de coisa. Vamos pensar aqui em mais uma referência, né? A gente pega lá o personagem do Mortal Kombat, né? O Get over here! Gente, isso foi muito cafona. Eu preciso parar com isso.
Mas foi uma tentativa porca de imitar o Scorpion aqui, né, jogando a cordinha. Eu odiava profundamente brigar contra o Scorpion. Eu jogava aquela cordinha na tua garganta e te arrancava pedaço depois da pancada, sabe? Era horrível. Mas enfim, o Scorpion é uma criatura extremamente infernal. Se nós formos observar, né, a maneira como ele age, aquele lugar onde ele interage com os outros personagens, especialmente nesses jogos mais recentes da série, é um lugar cheio de pedra, cheio de gente gritando, tem uns bichos esquisitos aí metendo flechada, facada nos outros. É uma coisa brutal como só o Mortal Kombat sabe, né? Acho extremamente divertido e macabro a maneira como o pessoal joga esse jogo, né, com os fatalities da vida. Mas o Scorpion também tem uma influência desse tipo. E as referências assim vão, sabe? Nós vamos observando essas referências históricas e a coisa vai se constituindo. Com isso eu quero dizer o quê? O Dante ele vai ser muito importante nessa direção. Ele começou com uma série de movimentos assim que demonstram como é aquela região infernal. Isso daí foi reproduzido vez após outra, de novo, de novo e de novo. E mesmo em quadrinhos, né, vamos pensar, eu acabei de falar sobre o Spawn, Soldado do Inferno, a gente pode pensar no Inferno do Mortal Kombat, a gente pode pensar também, né, no Motoqueiro Fantasma, né, que faz um pacto com o Beelzebub, com o trevoso lá, o chifrudo, o mochila de criança, e vai assim, né, em alguma medida, ter que lidar com toda essa fatalidade. Então quando o Johnny Blaze desce lá aos infernos, se depara com bestas dessa forma também, com monstros desse tipo. Os quadrinhos mostram muito isso. Então, para que vocês vejam, né, o quão grande é a extensão desse trabalho de Dante Alighieri. Eu vou deixar essas informações a mais aqui na descrição do vídeo para vocês poderem ter acesso a mais materiais, alguns quadrinhos que eu considero que sejam de relevância, não é? E não posso esquecer de deixar para vocês aqui também uma outra informação, né? Antes que eu termine o vídeo, nós temos aí o nosso blog, né, que voltou agora dos mortos, voltou dessa zona sombria. E ali pega, né? Mas falando sério, né, o blog do Castelo Negro eu vou deixar aqui também na descrição, né, o link para que vocês vejam. Eu estou aprofundando análises um pouco mais densas assim nesse material que a gente está explorando aqui no canal. Então não se esqueçam de dar uma olhada lá para poder acompanhar as coisas. Estou sempre postando ou na bio lá do Instagram, ou eu posto lá também na página do Face. Em todo caso, vou deixar aqui o link também na descrição desse vídeo para que vocês possam aí dar uma olhadinha. Leiam a última análise que eu fiz lá da dimensão do Harry Potter, o percurso do herói. Tá muito bacana, tá supimpa. Ó, agora vamos embora para Pazárgada, como já dizia o nosso poeta Manuel, e nos vemos na próxima. Canta pimbas!